Olá, seja muito bem-vindo à ADA TV. Nós estamos aqui com o nosso primeiro programa de podcast. Nós estamos aqui com uma mesa muito especial. Eu quero apresentar a vocês as pessoas que estão conosco nessa oportunidade. Está aqui o pastor José Clarimundo César. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado. Pastor presidente do nosso Ministério da Assembleia de Deus de Anápolis. Está aqui também o pastor José César, o primeiro vice-presidente do nosso ministério. Seja bem-vindo, pastor José. E nós temos a honra de receber também o pastor Hernandes Dias Lopes, acabou de ministrar no Comep. Seja muito bem-vindo, pastor Hernandes. Privilégio estar aqui, querido. Tá bom? Então, vamos dar sequência aqui nesse bate-papo, Você fica bem à vontade aí nos assistindo, E eu tenho certeza que os nossos convidados também estão à vontade, E nós temos muita coisa legal, muita coisa importante para tratar nessa oportunidade, Eu queria passar a palavra aqui ao pastor José, que vai dar prosseguimento, fazendo apresentações e a primeira pergunta. Olá, queridos. É um prazer estar aqui. Pastor Eberson, obrigado por estar conosco. Ao nosso pastor Clarimundo, meu pai, nosso presidente. É uma honra estarmos juntos, fazendo a obra de Deus. Ao reverendo Hernandes Dias Lopes, nosso amigo, grande pregador da palavra do Senhor Deus, um homem que preza pela palavra de Deus. E nesse momento tão especial que nós estamos, nós queremos fazer aqui algumas perguntas e nesse diálogo nosso dizer aqui ao pastor reverendo Hernandes Dias Lopes sobre a questão da igreja, nesses desafios, nesses últimos 20 anos. O que o senhor tem visto que a igreja tem enfrentado, situações, dificuldades, enfim, o que o senhor poderia nos dizer sobre essas questões? Bom, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui, me sinto muito honrado, quero parabenizar vocês por iniciar esse projeto tão lindo da TV, com podcast agora. Espero que essa ferramenta seja uma grande bênção para milhares, milhões de pessoas. Que desta sala saiam ideias novas, insights novos, direções claras vindas da parte de Deus mediante a sua palavra. Eu quero primeiramente me alegrar profundamente por estar aqui neste podcast inaugural. Bom, nesses 20 anos, a Igreja Evangélica Brasileira tem crescido de maneira exponencial. Esse é um fato registrado no IBGE, o grande crescimento. Eu estava lendo um livro esta semana, pastor, que nós temos mais de 104 mil CNPJs registrados no Brasil de igrejas. É claro que nem todas as igrejas são igrejas saudáveis, a gente tem ciência disso, mas o Brasil tem sido um celeiro de um crescimento exponencial, numérico, como poucos lugares do mundo. O Brasil tem sido uma igreja hoje que tem sido um celeiro de missionários para o mundo todo. E uma igreja que está cada vez mais alargando as suas fronteiras, estendendo a sua tenda de crescimento não só no solo pátrio, mas também em outras nações do mundo. Isso é um fato realmente confirmado. Nós temos também, nesses últimos 20 anos, a igreja fortemente presente nas mídias, porque isso é um fato novo, acho que a nossa geração vive o melhor dos tempos nesse sentido. Nós somos a geração da transição. Eu me lembro que o primeiro computador que eu vi na vida, eu já era pastor há vários anos. O meu primeiro computador, laptop, eu comprei usado porque não tinha dinheiro para comprar um novo. Tinha 2 gigas. Hoje não se fala em 2 gigas mais em nada, Hoje você está tendo um telefone de 1 tera, Então, nós somos a geração da comunicação virtual, a geração que hoje tem janelas abertas para o mundo, onde estamos reunidos no templo para celebrar, e a pregação está ali entre 4 paredes, mas aquela mensagem está chegando a dezenas, até centenas de países ao mesmo tempo. Então é um tempo de oportunidade extraordinária, onde nós podemos cumprir a profecia de Jesus, que este evangelho será pregado em todo o mundo, para testemunhar todas as nações, e então virá o fim. Então, tempo de oportunidade, agora tempo de riscos, de perigos muito grandes, muito grande, onde você tem às vezes um evangelho que é um outro evangelho, um evangelho que não é o evangelho de Cristo, o evangelho da prosperidade, o evangelho coaching, que está aí por aí se espalhando, onde o homem é o centro, onde o homem é o ponto nevrálgico, quando na verdade o evangelho está centrado na pessoa de Cristo. Então precisamos vigiar, dando graças pelas vitórias, mas com muito cuidado, para que os riscos que estão por aí, as ameaças que estão por aí, não cheguem
não se agasalhe na igreja do Deus vivo. Muito bem. Reverendo Hernandes Dias Lopes, quero dar oportunidade também ao pastor Eberson também para estar passando aí para os nossos ouvintes, para os nossos irmãos, amigos, mais algumas perguntas importantes aí sobre o reino de Deus. O pastor Clarimundo, né? Então, Sim. se o senhor quiser também passar a sua visão, né, dos últimos 20 anos, né, e também, se o senhor quiser também pensar na perspectiva futura, né, então a gente gostaria de ouvir o senhor também nessa perspectiva. Então, é uma alegria muito grande estarmos aqui, pastor Jocelyn, pastor Everson, pastor Hernandes Dias Lopes, participando deste podcast, não é? Da nossa ADA TV, Assembleia de Deus de Anápolis TV, e inaugurar esse podcast, né, e essa ADA TV com a presença do reverendo Hernandes Dias Lopes é um privilégio muito grande, indizível, né? É um privilégio para poucos, mas graças a Deus por isso. Deus é bondoso, amoroso, né, e tem nos abençoado muito. Pois bem, com relação ao crescimento da Igreja do Senhor Jesus Cristo nesses últimos 20 anos, nessas 2 últimas décadas, esse crescimento ele vem de Deus. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, diz: eu plantei, porque ele plantara a Igreja de Cristo em Corinto. Apolo regou, porque Apolo esteve lá, né, ajudando, ensinando, participando daquele tempo da Igreja de Cristo lá em Corinto. Mas Paulo diz: Deus deu o crescimento. Então quem dá o crescimento é Deus. E Deus dá crescimento se a gente trabalhar. Exato. Se a gente não trabalhar, né, Deus não vai dar crescimento. Ele vai levantar outros que trabalhem para que ele então possa dar o crescimento, né? Pois bem, e é lógico que o crescimento vem quando trabalhamos especialmente a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. A fé é pelo ouvir pela palavra de Deus. Então, quando o reverendo Hernandes Dias Lopes prega a palavra de Deus, as pessoas a recebem de bom grado, creem no coração, como escreveu Paulo lá aos Romanos, capítulo 10, não é verdade? E eles passam a confessar essa fé com a boca. Então, o instrumento nosso é a palavra. Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Pregar o Evangelho. Muita gente está pregando ideologias, doutrinas até de demônios, filosofias vãs, como escreveu o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, não é verdade? Nós, porém, pregamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aí, então, é claro que Deus dá crescimento, né? E o Espírito Santo nos ajuda na pregação da palavra. Por isso, ou para isso ele veio, né? Eu rogarei ao Pai e ele vos enviará o outro Consolador, né? E esse outro Consolador, disse Jesus, e João escreveu, né? Ele nos faz lembrar de todas as coisas e ele nos ensina todas as coisas. E Atos 1:8, né? Descerá sobre vocês a virtude do Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins da terra. E Jesus disse para Nicodemos, né, reverendo Hernandes Dias, Jesus disse: o vento assopra onde quer. E ele começou a soprar para o Brasil, né? E Deus tem dado grande crescimento ao seu povo no Brasil. Começou a soprar na Coreia do Sul, e o vento assoprando lá deu um grande crescimento para a igreja na Coreia do Sul e em tantos outros lugares, né? Nosso desejo é que o vento, o Espírito Santo, assopre na direção de todas as nações, como disse o reverendo Hernandes Dias Lopes. Me permita pegar uma carona na sua fala. Quando você olha para o cenário nacional, nas denominações, na maioria delas, pelo menos, você vê que tem igrejas que crescem de forma mais exponencial, tem um crescimento surpreendente, mas boa parte fica numa espécie de platô.
né? De Sim. platô, de um crescimento não tão significativo. E aí você vai entrar naquilo que o pastor disse, porque não tem colheita se não tem semeadura, não tem crescimento se não tem pregação da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. E isso é um alerta, porque nós, sobretudo pastores que fomos chamados para o ministério, não podemos jamais afrouxar os nossos braços. A semeadura às vezes é com lágrima, às vezes você umedece o solo com as lágrimas, mas é preciso trabalhar, é preciso pregar. O crescimento vem de Deus, eu não posso produzir conversão no coração das pessoas. Aquele que sai andando E chorando. e até chorando, Enquanto semeia, voltará sem dúvida com alegria, com júbilo, trazendo os feixes. fazendo os feixes. Então, é uma palavra que a gente poderia dizer, 2 irmãos aqui de cabelos brancos, que já estão aí com uma certa estrada percorrida, é que não pode afrouxar os braços, não pode acomodar, não pode pensar em ministério de manutenção, de chega 10 e sai 5, sai 10 também, e aí tem gente que dá uma desculpa. Não, nós estamos preocupados com qualidade, não com quantidade. Eu creio que qualidade gera quantidade. Eu gosto muito de uma frase do Rick Warren no livro dele, Igreja com Propósito. Ele diz assim: pergunta errada, o que eu devo fazer para a igreja crescer? Pergunta certa, o que está impedindo a igreja de crescer? Porque se a igreja é um organismo vivo, é o corpo de Cristo, e esse corpo é saudável, ele vai crescer, a igreja vai crescer. Onde tem trabalho, tem oração, tem pregação, tem adoração, tem serviço à comunidade, a igreja representa a comunidade, essa igreja vai crescer. Agora, é preciso trabalhar. Deus não nos chamou para a ociosidade, Deus nos chamou para o trabalho. E tem a questão da responsabilidade também, né? A gente olhar 20 anos para trás, os protestantes eram uma minoria no Brasil. A perspectiva dos próximos 20 anos é que os protestantes passam a ser maioria no Brasil. Eu estava lendo uma estatística essa semana, que Espírito Santo, Goiás e Rondônia já ultrapassou a fronteira de 50% de evangélicos. Então a igreja está crescendo. E aí entra a responsabilidade. Que antes a gente isso podia falar acontece em todo o território nacional, né? Amém. E em toda a terra. Em toda a terra. Amém. E antes a gente olhava, isso aí não tem nada a ver com a gente era um país católico, enfim. Agora as atenções passam a ser centradas na gente, até por isso a gente vê em várias esferas, né, da arte, da política, que os protestantes, os evangélicos estão presentes, têm voz, estão atrás da gente, né? Então chegou a hora da gente pensar também, né? E a responsabilidade quanto a isso, o testemunho quanto a isso, porque precisa ser acompanhar, né? São 2 coisas. Primeiro, aquilo que o pastor disse, é o evangelho. Não é pregar ideologia, não é pregar filosofia, não é pregar novas e estranhas doutrinas, até doutrinas de demônios, como a Bíblia diz, mas pregar o puro e simples evangelho. Sem rebuscar, porque o evangelho é simples, mas é poderoso. Ele é puro e ele é poderoso. Se a igreja anunciar esse evangelho, então nós teremos um crescimento saudável, porque não nos interessa apenas o crescimento. Eu li um livro certa feita, pastor, que tratou de 2 perigos, a numerolatria e a numerofobia. Não basta apenas crescer. Seitas estão crescendo também. Mas é preciso ter um crescimento saudável, o crescimento do verdadeiro evangelho, de vidas convertidas a Cristo, vidas santificadas, né, pelo poder do Espírito Santo. Reverendo, o pastor Eberson, ele falou sobre os protestantes. Nós ainda estamos protestando? Pois é, esse é um questionamento a ser feito. Hoje, às vezes, nós temos uma igreja conformada com este século. É verdade. E isso é um problema. Hoje nós temos igrejas chamadas inclusivas. Venha como você está e permaneça como você quiser. Então, não basta só a igreja estar cheia. Precisa saber o seguinte: são convertidas? Nasceram de novo? Estão ouvindo o verdadeiro e genuíno evangelho? Estamos protestando contra o pecado, contra este mundo que jaz no maligno? Temos levantado a nossa voz para resistir ao mal? Ou somos uma igreja que se adequa à situação para se tornar agradável aos olhos do mundo? O Dr. Mark Lloyd Jones disse algo que eu achei interessante. É o seguinte: quando a igreja quer imitar o mundo para chamar a atenção do mundo, ela comete um grande erro. O mundo já está cansado dele mesmo. A igreja só é relevante se ela for exatamente diferente do mundo.
Ela é sal da terra, ela é luz do mundo, ela é perfume de Cristo. Ela não pode se conformar com esse século. Só assim ela será uma igreja relevante e vai crescer o crescimento que Deus quer. É a palavra de Paulo aos Romanos 12, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o culto racional. É isso aí. Culto da inteligência. É isso aí. Que agrada ao Senhor Deus. Amém. É o nosso culto. É isso aí. O senhor falou no início Sim. do seu comentário sobre a questão do homem no centro, o antropocentrismo. Sabemos que a igreja está firmada em Deus, e Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o centro da igreja. Nós temos que sempre focar nessa questão. Deus tem dado crescimento, Jesus é o nosso Senhor eterno. E o que o senhor me fala sobre a questão, o senhor falou sobre o coaching. Hoje, muitas pessoas têm usado o coaching dentro das igrejas para atrair pessoas. Você é capaz, você pode fazer, você pode conquistar. E Deus nessa questão. Acho que é muito importante isso aí. Pois é, eu acho que esse é um grande risco da igreja querer ser popular. A igreja ser agradável. A igreja prega uma mensagem palatável, uma mensagem que agrade aos ouvidos, né? Então, vem aí o evangelho da prosperidade, vem aí o evangelho apenas dos milagres, e muitos deles, inclusive, fazem propaganda e esse milagre nem aconteceu de fato, para atrair as pessoas. O efeito Ibope, né? Você decide. Ou a igreja supermercado. O que você quer? Nós estamos aqui com um balcão de negócio. O cliente é que manda. Não, a igreja de Deus não é assim. O evangelho é único. Não adianta pregar um outro evangelho, como Paulo diz em Gálatas capítulo 1. Então, é pregar o evangelho puro e simples. Essa mensagem nunca foi popular. Ela nunca vai ser popular. Nunca vai ser. Agora, é o evangelho que transforma. É o evangelho que salva. E a igreja de Deus não pode, a título de crescimento, negociar a verdade, transigir com a verdade, deixar de pregar o evangelho. O papel da igreja não é ser popular, é ser fiel. E é o que Deus vai requerer de cada um de nós. Que o dispenseiro seja encontrado fiel. Indo agora para o campo um pouco mais pessoal, né? Tanto o pastor Clarimundo como o pastor Hernandes, né, tem ministérios que atravessam gerações, né? Aí na faixa dos 40 anos de ministério, né? E eu queria que os dois, né, falassem a respeito, né? Que conselhos, né, vocês dariam para um ministério que atravessa gerações, né? Porque é para poucos, não, é só para os fiéis, eu diria, né? Então, que conselhos vocês dariam para um ministério que atravessa gerações? Cristo aqui, ó. É uma alegria aprender também. A gente aprende sempre, né, pastor? Então. Nós estamos na escola do aprendizado sempre. Com certeza, com certeza. O tempo passa e passa para todos. Exato. Graças a Deus, não é verdade? E nós temos que cumprir o nosso ministério em todo o tempo, né? Cumpri-lo para a glória do Senhor Deus, né? Cumpri-lo segundo a palavra do Senhor Deus, né? E o ministério exige de nós um compromisso com Deus, uma vida totalmente comprometida com a soberana vontade de Deus, com os princípios da palavra de Deus, certo? O pastor, ele é visto pelo rebanho como um modelo, e não importa a idade do pastor. É o que Paulo escreveu a Timóteo: ninguém vai levar em conta o fato de você ser jovem, desde que você seja o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no procedimento, na fé, na pureza. Hoje, pastor Eberson, o mundo está carente de valores, de referenciais, né? E eu louvo ao Senhor Deus porque estou assentado aqui nesse estúdio, participando desse podcast,
com um homem de valor, de caráter, né, de bons exemplos a serem seguidos, né? E isso é muito importante. A palavra de Deus requer isso de nós, que a gente seja exemplo. Certo? E principalmente o pastor, o reverendo, o obreiro, o líder de uma igreja, o líder de uma congregação. Mas é claro que todos os crentes são chamados a serem exemplos. Todos os crentes são chamados a serem fiéis, né? Fiéis à palavra de Deus, comprometidos em observar o que a palavra de Deus diz, o que a palavra de Deus ensina. Então eu vejo o ministério como uma dádiva de Deus para a igreja, né? Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz que ele deu uns para evangelistas, né? Apóstolos, pastores, mestres, doutores. Então o ministério não é meu, é Cristo quem nolo dá. Dá a mim, dá a você, dá ao pastor José, dá ao reverendo Hernandes. Agora, nós precisamos cuidar dessa preciosidade, porque nós teremos também que um dia prestar contas diante do Senhor Deus, né, de como cumprimos o ministério. Se valorizamos o ministério ou não. Não é? Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz no capítulo 4, versículo 17: dizei a Arquipo, atenta para o ministério que tu recebeste no Senhor, para que tu cumpras este ministério. Então, Deus está a dizer hoje para quantas pessoas? Para muitas pessoas. Atenta para o ministério, preste atenção no ministério, valorize o ministério, né? Valorize o ministério. Não é só o Arquipo que recebeu essa mensagem lá no passado, mas essa mensagem continua atual para todos nós. É assim que devemos ver o ministério. Mas eu queria ouvir também o reverendo Hernandes. Que benção essa palavra. Bom, eu quero, pensando para frente, né, trazer à memória das pessoas que estão nos assistindo o que Paulo disse para aqueles pastores, líderes da igreja de Éfeso. Lá em Atos 20, versículo 24, Paulo diz assim: em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E Paulo destaca 3 coisas ali que para mim são muito importantes. Primeiro, o senso de chamado, de vocação. O ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Não é um voluntário, não entrou no ministério porque isso aqui pode ser uma fonte de riqueza material, ou porque pode ser uma plataforma de sucesso profissional ou de visibilidade nacional. A motivação é esta: eu recebi esse ministério. É um chamado, é uma convocação, é uma vocação vinda do alto. A segunda coisa que me marca, eu acho que isso faz parte do ministério, é abnegação. Em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo. Porque hoje há muitas pessoas que confundem ministério com plataforma de sucesso, onde a igreja é uma empresa particular, onde você não sabe bem o que é igreja e o que é pessoa física. Se o dinheiro que entra é para a obra ou se é para o obreiro, para ele ficar milionário. E às vezes as pessoas estão aí fora fazendo chacota e botando até todo mundo no mesmo balaio, né? Então Paulo diz: não, eu sou pastor, sou ministro do Evangelho, não é para me abastecer, não, é para servir. E eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu posso até passar necessidade sem desistir do meu ministério. O que Paulo dizia, é o que falou. E muita gente interpreta esse texto de outra maneira. De outra maneira. E a abnegação é deixar a vontade própria para a vontade de alguém, né? E a terceira coisa nesse versículo que me marca muito, que deve ser um norte para a nossa vida daqui para frente também, é a paixão. Em nada eu considero a vida preciosa para mim, contanto que eu complete minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho, a graça de Deus. Essa chama não pode apagar no nosso coração. Nós não podemos botar o ministério no piloto automático. Nós não podemos fazer o ministério assim como carreira, não. Tá aí. Há poucos dias
Um pastor me ligou. E ele chorava ao telefone. E ele disse assim: pastor Hernandes, a única coisa que eu me tornei foi um fabricante de sermão. E nada mais. Isso não mexe mais comigo. Isso não toca mais o meu coração. É isso até a inteligência artificial faz hoje, Já né? faz hoje. Só solicitar um sermão que vem em 2 minutos. Então, veja bem, se essa chama não arder no nosso peito, se não tiver brilho nos nossos olhos, então o pastor precisa ter brilho nos olhos. Precisa ter paixão por aquilo que Deus chamou para fazer. Eu preciso sentir, como o senhor disse, uma pessoa privilegiada. Deus nos chamou para a maior de todas as tarefas. Né? Eu às vezes vejo, respeito quem pensa diferente, mas eu vejo às vezes alguns pastores que o sonho da vida dele é ser o vereador da cidade. Nada contra um pastor poder exercer uma função pública, mas parece-me que o ministério não é a paixão, o sonho, o ideal. Meu Deus, Deus nos chamou para uma função muito maior, muito mais sublime. Eu gosto da fala que Spurgeon dizia para os seus alunos assim: meus filhos, se a rainha da Inglaterra convidar vocês para serem embaixadores em quaisquer lugares do mundo, não rebaixem de posto. Sim. Vocês já são embaixadores do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então, é trazer à tona a alegria, a sublimidade, a bênção de ser um ministro do Evangelho, um portador de boas novas de salvação. O senhor citou na sua palavra com excelência agora sobre um problema de um pastor, de uma família pastoral. Nós temos visto que esses problemas pastorais têm acontecido em famílias líderes que têm tido problemas, e esses problemas têm afetado, entendeu, as esposas, afetado os filhos não querem pastorear, a família não quer ser pastora, não quer ser pastoral. Isso é um problema. Eu acho, pastor Luciano, que o problema está exatamente em que não se compreendeu também o ministério, né? Às vezes as pessoas, elas são pessoas do palco, do púlpito, da plataforma, do performance, mas o homem que volta para casa para conviver com a esposa, com os filhos, é outra pessoa. É preciso ter uma consistência. O homem do púlpito é o homem do lar. O homem que prega é o homem que pega as crianças do colo e vive a vida familiar. Né? Então, quando o cidadão ele acha que se tornou importante demais, ele vira uma estrela, um ícone, uma pessoa que acha que está acima dos outros, ele começa a perder conexões dentro da casa dele. Eu não sei, eu acho que a visão dos irmãos é a mesma minha. A família está junto no ministério. Né? Com certeza. Essa é a nossa visão. Quando eu escuto, às vezes, as pessoas dizerem assim, mas e a sua esposa? Não fica estressada, irritada, porque você está pregando? Tá? Eu falei, claro que se eu não tivesse o entendimento da minha esposa, dos meus filhos, que eu estou fazendo a obra de Deus e que eles estão junto comigo, eu não poderia fazer, claro. Mas a família está junto. O ministério é da família inteira. Eu e a minha casa. Eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Então, eu acho que essa compreensão de que é a família que está junto, a família que apoia, a família que está abraçando o ministério, e você está saindo para pregar e a sua esposa está lá orando por você, ou às vezes junto com você, mas quando não pode ir, você sabe que você está saindo de casa por uma missão que Deus te deu, mas a sua família está lá na retaguarda. E você volta e a família está lá para te receber. Não pode, o ministério não pode ser feito em detrimento da família, mas junto com a família. Nesses 60 anos do nosso COMEP, que é o nosso Congresso de Mocidades aqui em Anápolis, que nós realizamos com a sua presença também conosco, nós, desde o início, quando aqui foi criado pelo nosso pastor Clarimundo, o nosso congresso, buscamos incentivar os jovens para que eles possam buscar a Deus, deixar as coisas do mundo, deixar o pecado. E eu queria passar essa oportunidade também para o nosso pastor Clarimundo, que foi o incentivador maior, foi o idealizador desse grande congresso, que é o congresso mais antigo do nosso país, aqui do Brasil, talvez o mais antigo, e dizer para nós o que é hoje os 60 anos do nosso COMEP para o Brasil, para Anápolis, para o nosso Brasil.
Muito bem. Na verdade, pastor Jocelli, quem criou o nosso congresso foi o pastor Antônio Alves Carneiro, então presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Anápolis, juntamente com o pastor Manuel Batista, que era o primeiro vice-presidente, e a missionária Domingas de Souza Pereira. Domingas fez um seminário teológico, o IBAD, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus em Pindamonhangaba, São Paulo. E ela veio com aquela vontade de ver algo para os jovens. E em 1965, a gente estava vivendo um ano do chamado período da ditadura, governo de exceção, governo dos militares, né? E era muito difícil a gente conseguir certas coisas, inclusive até a própria liberdade de uma grande reunião e tal, era algo muito vigiado ainda e tal. Mas mesmo assim, pastor Antônio Alves Carneiro, pastor Manuel Batista e missionária Domingas começaram o congresso, né? E começamos a trazer para Anápolis cantores, pregadores, e jovens começaram a vir de outras cidades, até de outros estados, e o espaço foi ficando pequeno na Avenida Tiradentes, 615, quando a nossa matriz foi construída aqui na Praça da Bíblia, aqui no Jardim Bandeirante. Então o espaço possibilitou a gente realizar um congresso ainda muito maior. O nosso congresso não era chamado COMEP. Quem sugeriu a mudança do nome para COMEP foi o saudoso pastor Victor Hugo de Queiroz, em cuja igreja o senhor já esteve, Igreja de Cristo Vida Nova. Ele congregava conosco na Assembleia de Deus, liderava jovens da Assembleia de Deus, ele chegou a liderar o nosso congresso, e ele se lembrou muito bem: pastor, nós temos hoje jovens de muitas denominações evangélicas, entendeu? Então vamos mudar o nome para COMEP, Congresso das Mocidades Evangélicas Pentecostais. Das mocidades, no plural, evangélicas, no plural, pentecostais. Tudo bem, vamos mudar. Por quê? Naquela época nós chegamos a receber aqui jovens de mais de 40 denominações evangélicas diferentes, sabe? Todos eles com sede de Deus, de receber a palavra de Deus, aquela vontade de crescer espiritualmente, sabe? De fortalecer as raízes de conhecimento na fé e de buscar o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, entendeu? Então surgiu o COMEP, que já existia, mas com outro nome. Aí surgiu o COMEP. E o COMEP, graças a Deus, pastor Jocelli, tem sido uma bênção, né? Tem reunido milhares de pessoas. Nós tivemos essa edição agora. Sempre foi nesse período do ano? Sempre nesse período, sempre nos dias do carnaval. Entendi. A data não mudou, entendeu? Mudou o nome, mas também o nosso sonho, né, continua o mesmo, que é a pregação da palavra de Deus para os jovens, né? O nosso desejo é que os jovens se fortaleçam na fé, sejam fortes na fé, que eles saibam dar ao mundo a razão da fé. Porque eu creio assim, porque essa é a minha fé, não é? E isso vem do conhecimento, da pregação da palavra. E o nosso COMEP tem sido uma bênção em muitas outras áreas. Tem abençoado as famílias. Agora mesmo eu ainda falava numa entrevista sobre a quantidade de pessoas que se conheceram no congresso e se casaram. Temos aqui um exemplo. No meu caso. Conheci minha esposa aqui. Que beleza. Entendeu? No primeiro congresso, reverendo Hernandes, nós tivemos aqui um irmão chamado Rafael Joaquim Jorcelino. Era um jovem. E uma outra jovem, uma moça, irmã Irani. Eles se conheceram e se casaram. E o primeiro congresso foi em 1965. E depois eles se casarem, eles tiveram 3 filhos homens, entendeu? Hoje todos 3 empresários, e uma filha mulher, pastora Vânia, que hoje é pastora de uma das maiores igrejas de Franca, no estado de São Paulo. Vânia, entendeu? Pastora Vânia. Talvez o senhor um dia vai conhecê-la. Então o que acontece? E muitos outros. Eu me lembro do casamento do Oswaldo com a Janir,
pastor José, se lembra do saudoso pastor João Rodrigues de Oliveira, esposa, a irmã Madalena, e a Janira era a filha caçula deles. Veio um jovem de Barreiras, lá no estado da Bahia, participar do Comep. Ele trouxe um ônibus. Olha isso. Ficou sabendo do Comep, entrou em contato conosco. Lembra que o secretário dos congressos era o irmão João Santiago? Sim. O João Santiago trabalhava nos Correios aqui em Anápolis. E, olha, nós queremos levar uma caravana de jovens aí no congresso, como é que a gente faz? E o irmão João Santiago deu as coordenadas para eles, eles vieram. E naquele congresso o Oswaldo conheceu a Janir. Mais um casamento. Tem dezenas de casamentos. Centenas, eu acho. E também muitos congressos surgiram a partir do Comep. Também. Então, muitas caravanas que vinham de Brasília, de outros estados, de outras cidades. Foi inspirando novos. Eles chegaram aqui, aí o congresso foi crescendo, e aí eles entenderam, acho que a gente pode fazer algo na nossa cidade região também. Então, excelente. Muitos congressos, tem Vieram. alguns até com nome parecido, né? Mas nasceram a partir da experiência no Comep. Que benção, que benção. Em Anápolis surgiu depois o Congresso da Igreja Católica Romana, o Congresso da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, o MADA, criado pelo então o pastor José Brandão Porto, hoje o pastor Bertier Adais Magalhães, que é o líder da Madureira em Anápolis, o Congresso da Igreja Vida Nova, com o pastor Vitor Hugo de Queiroz, e vários outros congressos, né? Em Goianésia, minha cidade natal, em Iporá, em Goiânia, em Barreiras da Bahia e em muitos outros lugares surgiram, né? O nosso Comep hoje, por exemplo, é realizado da nossa sede em Belém, no estado do Pará, um congresso tão grande quanto o nosso aqui. É realizado em Redenção, no sul do estado do Pará, outro Comep também, você já esteve pregando lá, o pastor José também conhece nosso centro de convenções em Redenção, no estado do Pará, e em muitos outros lugares. O Comep foi inspirando, né, Glória a Deus. trabalhos para jovens. Parabéns. Reverendo, nós sabemos que esses desafios da igreja acabam também trazendo crescimento, claro, acabam trazendo crescimento, que é para a glória de Deus, é Ele quem dá o crescimento, mas também vem os problemas que a igreja tem enfrentado. Pecado de rebelião, nós temos visto muito isso, pessoas se rebelando contra líderes, e isso é terrível, porque a palavra de Deus diz que pecado de rebelião é como pecado de feitiçaria. O que o senhor poderia nos trazer sobre essa questão nesses dias atuais? A Igreja de Deus, na sua jornada, ao longo desses 20 séculos de cristianismo, sempre enfrentou oposição do diabo, perseguição do mundo e o levante de pessoas que estão dentro da igreja, mas estão enrustidas. Eu vou dar 2 exemplos. Você pega a fala ainda de Paulo aos presbíteros de Éfeso, e ele vai usar, eu vou pedir permissão para ler, porque são situações distintas. Ele diz assim: e eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E no verso 30 ele diz: e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então são 2 situações. Primeiro, o lobo que está do lado de fora querendo uma oportunidade para entrar. Quem gosta de ovelha? Pastor para cuidar e lobo para devorar. Então o lobo está do lado de fora. Cabe à liderança da igreja proteger o rebanho para que esses lobos não entrem. Quem são os lobos? Os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos cristos, aqueles que querem introduzir na igreja novidades, heresias, falsas doutrinas. Então, é preciso estar vigiando sempre, porque eles estão ao redor, buscando uma oportunidade para entrar. Mas o segundo aspecto é que o lobo está dentro, está enrustido, está disfarçado. E ele diz, no versículo 30, e que dentre vós mesmos se levantaram homens, ou seja, está lá dentro da igreja. Tem joio no meio do trigo. São membros, né? São membros. Tem cabrito no meio das ovelhas. E num determinado momento essa pessoa vai
botar as unhas de fora, vai se rebelar, vai tentar arrastar atrás delas as ovelhas de Cristo. Elas não são pastores, elas são donos das ovelhas. Eles vão olhar as ovelhas como propriedade delas. Mercenários. Então, eu acredito, sabe, pastor, que cabe-nos continuar nesse processo de vigilância. Para os que estão fora, não entrem, porque os que estão disfarçados dentro não arrastem ovelhas para destruí-las. Acho que esse é o alerta que o apóstolo Paulo usa. Verdade. Isso aí tem afetado muitos ministérios. A mídia tem dado muita ênfase nisso. Inclusive essa mídia maldosa que acessa a parte de mídia interna das igrejas por vídeos e isso postam nas redes sociais, em Instagrams e em outros aplicativos de redes sociais, mostrando os problemas da igreja, os problemas internos da igreja por rebeliões e pecados dessa natureza. Isso tem realmente afetado muito o reino de Deus. Com isso, nós temos visto que pessoas maldosas têm, inclusive, tido ganhos com isso, mostrando os problemas da igreja para a sociedade em geral. Sites exclusivos para isso, mostrando esses detalhes. Eu não sei qual é a visão do pastor Raimundo, eu acho lamentável que um cidadão ou uma organização se preste a esse serviço ou esse desserviço, chamado até de fuxico, né? De ficar buscando algum ponto falho. Com certeza, compartilhamos o mesmo pensamento. Eu acho que não é isso que a Bíblia me ensina, né, que nos ensina. Se você tem alguma coisa pontual contra alguém, a Bíblia diz, vá a ele, conversa com ele, trate do assunto. Agora, se eu tenho um assunto e eu espalho isso para todo mundo, com maledicência, e às vezes até com cortes que induzem a quem está assistindo ao erro. Porque se você assiste toda a palavra, não era aquilo que a pessoa estava querendo dizer. Exato. Então, eu acho que nós temos que repudiar essa prática, não concordar jamais com ela. E a Bíblia diz lá, e eu me permito a leitura, Sim. Lá em Provérbios 6, isso é tão solene. Das 7 coisas que Deus... olha que coisa tremenda abomina, isso aqui. Né? Que a 6 ele detesta e a 7 ele abomina. Exatamente. 6 coisas o Senhor aborrece. E a 7ª, a alma de Deus, abomina. Isso. Quais são as 6 coisas que Deus aborrece? Primeiro, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que trama projetos iníquos. Quinto, pés que se apressam para correr o mal. Sexto, testemunha falsa que profere mentiras. Agora, o que é que a alma de Deus abomina? Que semeia contenda entre os irmãos. Esse pecado Deus abomina mais do que o assassinato. É um pecado grave. Porque a pessoa bota um contra o outro, semeia contenda, gera divisão, gera intriga, gera mau testemunho. Então, nós deveríamos, aqui que o irmão diz, protestantes, protestar contra essa prática. Partindo para a parte técnica, né, eu até diria que a gente tem que ser até criterioso. Hoje em dia a gente fala assim, agora como a gente está transmitindo os cultos, muitas vezes a gente esquece de colocar determinados filtros. Né? Existem reuniões que é para todo mundo, mas existem reuniões que é para os membros, né, que é algo fechado, que é para quem está ali dentro. Né? Então, em alguns momentos, por exemplo, na igreja onde eu pastoreio, eu falo assim, agora Deus abençoe, me despeço do pessoal que está na live, né, na transmissão, peço para os meninos cortar e depois São a gente... coisas domésticas. Né, isso, a gente trata um assunto interno, porque muitas vezes um assunto interno mal interpretado vai criar grandes conflitos, grandes problemas aí. Né? Eu tenho dito, o pastor Hernandes, o seguinte, se eu tiver a oportunidade de falar bem acerca de alguém, eu não posso perder essa oportunidade. Mas, se eu for tentado a falar mal acerca de alguém, eu preciso vigiar e não falar. É aquilo que Tiago diz na sua carta, não é?
que nós tropeçamos em muitas coisas, mas não podemos tropeçar em palavras. Antes de falar, nós temos que pensar. E refrear a língua. Refrear a língua. Não é? Por quê? O varão que assim procede é um varão perfeito. E falar antes de ouvir é estultícia. Estultícia é. Não é? Então nós temos que falar coisas que edificam, que constroem, não é? Que abençoam a vida dos irmãos, abençoam a vida de uma comunidade de fé, abençoam a vida de um ministério, de uma denominação, não é? Esse deve ser o nosso pensamento. Nós devemos ter esse cuidado. Nós devemos construir pontes em vez de cavar abismos. Agora, uma outra coisa que nesse ponto talvez fosse importante ressaltar. É claro que essa é a realidade. Eu não sei se nós vamos conseguir reverter isso. Agora, o que cabe a nós é cuidar da nossa piedade. E Deus cuidará da nossa reputação. Porque falaram de Paulo, chamaram Paulo de impostor. E lá em Corinto, onde ele foi pastor. E talvez gente dentro da comunidade. Então, nós não cercamos o que as pessoas vão falar a nosso respeito. Nós não administramos isso. Agora, o que nos basta e que é para nós suficiente é que o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Está lá em 2 Timóteo 2,19. É o que disse o profeta Naum, né? Então, eu entendo isso. Quando nós cuidamos da nossa piedade, Deus cuida da nossa reputação. Verdade. Quando você vê os amigos de Jó acusando Jó de forma tão amarga, chamando Jó de ladrão, chamando Jó de adúltero, chamando Jó de louco, dizendo que Deus tinha matado os filhos dele porque ele era louco, que tinha ficado rico, que tinha explorado os órfãos e as viúvas, quando ele era o braço dos que não tinham um braço, as pernas dos aleijados, os olhos dos cegos. Chegou lá no final, Deus disse para os críticos dele: vocês vão ter que ir lá no Jó, para o Jó orar por vocês, porque aquele homem que vocês criticaram é mais justo que vocês. E eles tiveram que voltar em Jó e mudar de opinião a respeito dele, porque esse é que é o ponto. Se nós andarmos com Deus, ainda que os homens nos critiquem. E aí Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Né? Ainda que falem de nós, o que Jesus disse? Né? Se vocês querem ser filhos do Pai que está nos céus, orem pelos que perseguem vocês, que maldizem contra vocês, que maltratam vocês. Façam assim, orem por eles, abençoem eles, porque vocês vão ser os verdadeiros filhos de Deus. É isso aí. É vencer o inimigo com golpes de bondade. Nós estamos chegando aí ao fim, mas queremos agradecê-los. Obrigado pela presença honrosa de todos vocês conosco. Considerações finais, né? Pastor Clarimundo, Pastor Hernandes, né? Por gentileza. A nossa última palavra é do príncipe aqui. As minhas considerações finais é no sentido de que o pastor Hernandes Dias Lopes volte sempre. E que os nossos amigos da ADA TV participem sempre. Amamos vocês. Amém. As minhas considerações finais, então, são primeiramente gratidão a Deus por esta igreja. Uma igreja dinâmica, viva, operosa, que eu vi hoje com tanta gratidão de que já plantaram mais de 1.600 igrejas no Brasil e fora do Brasil. Isso é obra de Deus, porque o homem não pode fazer isso. Glória a Deus. Então, a gratidão a Deus por esta igreja estar inserida neste universo da comunicação virtual. Gratidão a Deus por vocês estarem inaugurando hoje esse podcast. E a minha oração é que esta mesa aqui receba pessoas e mais pessoas de Deus para compartilhar com vocês a palavra de Deus. E que esta mensagem reverbere não só na nossa nação, mas em outras nações da terra. Gratidão a Deus pela hospitalidade tão generosa que durante tantos anos eu tenho tido aqui, ano após ano, participando desta linda conferência.
Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho de todos. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém. Então, obrigado, pastor Clarimundo, obrigado, pastor José, obrigado, reverendo Hernandes, e obrigado a você que nos acompanhou nesse bate-papo, né? É apenas o primeiro de muitos outros que virão, né, para abençoar a sua vida, como também já tem nos abençoado. E Bom? obrigado também à pastora Joslaine, que fez o papel de diretora aqui hoje, né, do nosso podcast, da nossa ADA TV. É verdade, é verdade. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a todos os nossos membros, amigos que participaram. Amém.